Olá, meus amigos, minhas amigas, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do estudo profundo deste livrão aqui, chamado Perispírito. Nós temos muito trabalho pela frente, um estudo espetacular para fazer, que é do professor Zalmiro Zimmermann. Então, vamos sem demora começar o estudo de hoje, já que a gente vai entender hoje conceito. O que é o tal do perispírito? Então vamos lá. Tem conceito e natureza, mas hoje nós vamos ficar no conceito. Por definição, perispírito, do grego peri, torno, e do latim spiritus, alma, espírito, é um envoltório sutil e perene da alma que possibilita a sua interação com os meios espiritual e físico. Então vamos entender. O perispírito é o nosso corpo espiritual, digamos assim. E a gente vai entender o que é exatamente. É pelo corpo que a gente consegue interagir com todos os planos que a gente habitar e também com os planos não tão físicos quanto esse. Qualquer plano que a gente chama de imaterial, que na verdade não é bem assim, mas planos menos densos. Então nós temos sempre o nosso perispírito desde a nossa criação. E a palavra vem do grego, peri, em torno, e do latim espíritus, em torno do espírito, em torno da alma. Então por isso que vem a palavra aí. A palavra foi empregada pela primeira vez por Kardec no item 93 do Livro dos Espíritos. Nós já estudamos isso aqui no canal, tá? Mais tarde, os espíritos instrutores, endossando a designação, passaram a empregá-la regularmente. Tal denominação baseia-se na forma com que se apresenta esse complexo fluídico envolvendo a alma. Outras denominações conhecidas referem-se mais à sua natureza ou funções. Assim, André Luiz, por Francisco Cândido Xavier, chama-o de psicossoma e também corpo espiritual. Lembrando, aliás, a designação de Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios. Hoje os autores dão aos três termos, perispírito, corpo espiritual e psicossoma, o mesmo sentido. Lembrando que perispírito não é uma invenção de Kardec, ok? A palavra sim. Assim como espiritismo é uma invenção de Kardec, assim como a palavra médium é uma invenção de Kardec, perispírito, por analogia que a gente já viu, é uma invenção de Kardec. Então, existe aí desde sempre, cada povo, cada cultura chama de uma coisa diferente. Então, o próprio André Luiz chama diferente, Paulo de Tarso já chamava de outro nome, mas tudo a mesma coisa. Alma e perispírito constituem um todo indissolúvel. Conforme esclarece Kardec, alma e perispírito constituem o ser chamado espírito. A alma é, pois, um ser simples, o espírito um ser duplo e o homem um ser triplo. Então a gente tem uma coisa muito bem clara de entender, nós temos quem somos, digamos que é a nossa alma, a nossa essência, aquilo que somos, não quem estamos. Eu estou o Evandro neste momento, mas quem somos, Eu sou a individualidade que neste momento habita um corpo e se chama Evandro. Mas quem eu sou é a alma. Vamos dizer que são camadas. Eu não tenho nada aqui para mostrar um exemplo. Uma camada, a alma, beleza. Em volta dessa alma, ou seja, um corpo que esta alma tem, que pode interagir com todos os mundos, físicos, extrafísicos, chame de o que quiser, mas assim, o mundo encarnado ou desencarnado, enfim, é o nosso perispírito. Então, o que Kardec chamou de espírito é a alma mais o corpo espiritual, o perispírito. Então, um espírito é composto de alma, quem você é, e o seu corpo espiritual. Quando está encarnado, aí você tem o corpo físico, o corpo espiritual e quem você é. Então, ou o corpo físico e o espírito, Então, por isso que ele fala, a alma é, pois, um ser simples, o espírito um ser duplo e o homem um ser triplo, porque nós estamos com a alma,
nós estamos com o perispírito e nós estamos com o corpo físico. Há, sim, diferenças de significado, embora seja comum o emprego das duas palavras, alma e espírito, como sinônimos. Por isso, anota Kardec, seria mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente e o termo espírito para o ser semimaterial formado desse princípio e do corpo fluídico. Mas como não se pode conceber o princípio inteligente isolado da matéria, nem o perispírito sem ser animado pelo princípio inteligente, as palavras alma e espírito são, no uso, indiferentemente empregadas uma pela outra. Filosoficamente, porém, é essencial fazer-se a diferença. Isso está escrito no que é o Espiritismo, que inclusive eu recomendo muito, uma leitura muito bacana que resume assim sobre o Espiritismo. Então, Kardec está dizendo assim, alma e espírito é sempre usado como sinônimo, porque assim, o espírito já que lembra, eu costumo fazer desenhinho, mania de professor, vocês me perdoem a tosqueza, vou pegar essa canetinha aqui que está mais legalzinha, vamos dizer. Vamos fazer, este aqui sou eu, estou desenhando aqui. Este aqui é o perispírito. E aí, esse é o espírito. Vamos ver se dá para vocês entenderem aqui. Chega pertinho. Esse aqui, eu não posso cobrir aqui. Esse aqui no meio sou eu, também conhecido como alma, tá? O eu pode botar você também. É envolvido pelo perispírito. Então, eu mais o perispírito, a gente chama de espírito, tá? Não tem jeito de existir o eu, que é a alma, sem o perispírito, tá? Já que o perispírito é imortal, é indestrutível, ele vai se ficando cada vez menos denso, a gente vai estudar isso aqui, mas não tem jeito de existir a alma sem o perispírito, o que a gente chama de espírito, então não existe espírito sem alma, portanto uma palavra e outra é dada como se fosse a mesma coisa, tá? Só que filosoficamente não, a gente tem que entender, acho que ficou claro, ficou? Deixa aí se você tiver dúvida, tá? A gente vai voltar a falar sobre isso bastante vezes. E Leon Denis observa, chamamos de espírito a alma revestida do seu corpo fluídico. Então, espírito é a alma com seu corpo fluídico. A alma é o centro de vida do perispírito, como este é o centro de vida do organismo físico. Ela que sente, pensa e quer. O corpo fluídico constitui com o corpo físico, hoje eu estou bem, o corpo físico constitui com o corpo fluídico o duplo organismo por cujo intermédio ela atua no mundo da matéria. Está em Cristianismo e Espiritismo, já falei sobre esse livro aqui, recomendo que você leia. Em outro local, Leon Denis especifica, o homem é um ser complexo. Nossa, deu tudo errado esses grifos aqui. Nele se combinam os três elementos para formar uma unidade viva, a saber, deixa eu grifar tudo aqui, assim fica mais fácil. O corpo, envoltório material temporário, que abandonamos na morte como vestuário usado. Então a gente está fazendo o caminho contrário. O perispírito, invólucro fluídico permanente, invisível aos nossos sentidos naturais, que acompanha a alma em sua evolução infinita e com ela se melhora e purifica. A alma, que é o princípio inteligente, centro da força, foco da consciência e da personalidade. A alma, desprendida do corpo material e revestida do seu invólucro sutil, constitui o espírito, ser fluídico, de forma humana, liberto das necessidades terrestres, invisível e impalpável em seu estado normal. Acho que essa definição fica muito claro, né? Embora os estudos sobre o perispírito tenham sido sistematizados só a partir de Kardec, tem sido ele percebido desde épocas imemoriais, recebendo as mais diversas denominações. Aí a gente vai entender que o perispírito, esse termo é novo, mas a ideia do corpo espiritual não é nova, tem muito tempo. Vamos ver onde que ela tem aqui, ó. Olha lá, na Índia Védica chamava de Manomaya Kosha. Os Baotas
Os Zen Avesta dos persas chamavam de Baodas. Ka-Obai era chamado pelos sacerdotes egípcios. Ruach é chamado na Cabala. Kamarupa no budismo. Eidolon, Okema, Feroe, chamado entre os gregos. Ki na tradição chinesa. Corpo astral entre os hermetistas, alquimistas, esoteristas, teosofistas. Corpo sidéreo, Paracelso, aerossoma, neognósticos. Corpo fluídico, por Leibniz. Eu estudei Leibniz. Ai, que danado, viu? Somod, pelos Baraduc. Mediador plástico, Cordworth. Metassoma, chamado por Brett. E, pelo nosso querido Hernani Guimarães Andrade, MOB, modelo organizador biológico. Modernamente, o perispírito tem atraído interesse de renomados investigadores, que inclusive veem nele um dos mais importantes fatores do processo vital. Obviamente que, assim, pro episódio de hoje, tá legal, nós já estamos com um tempinho, para ser episódios rápidos, para a gente faça um estudo bem interessante e aprofundado. Deu para você entender? Será que ficou alguma dúvida? Coloque aí nos comentários se tem alguma dúvida do que seja o perispírito. Lembra do desenho que eu acabei de fazer, lindo, maravilhoso? A bolinha que sou eu. O perispírito que envolve quem eu sou, e este conjunto de eu com o perispírito eu chamo de espírito. Faltou mais um negocinho aqui, que é justamente o corpo físico. É um sanduíche, olha lá, é um sanduíche de quem somos nós. Nós temos o corpo físico e aí nós temos o espírito, que é o perispírito com a alma, que nos dá inclusive esse formato que nós temos, e a gente vai perceber nas funções do perispírito que muita coisa você vai aprender sobre o perispírito. É o nosso modelo organizador biológico, como fala o professor Hernani Guimarães, que é justamente o nosso corpo físico, é uma cópia exata do nosso perispírito. Mas isso é conversa mais para frente, eu vou ficar adiantando os negócios aqui, não tá certo. Então tá bom, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, ative as notificações e clique no joinha, compartilhe com quem você ama, e se você puder dar um apoio um pouquinho maior, clique em Seja Membro. A gente se encontra no próximo episódio do estudo do perispírito. Até mais!